Há 60 anos as mulheres portuguesas tinham 3 ou 4 filhos, hoje têm pouco mais de um. Ou seja, é só uma questão social ou também é uma questão biológica? A partir dos 35 anos sabemos que a fertilidade acaba por diminuir a pico. Acho que há alguma ligação, por exemplo, na utilização de contraceptivos e químicos na fertilidade das mulheres a posterior? O facto de começarem a pílula muito cedo faz com que... Existem formas de alimentação interessantes para a infertilidade? Tem que conhecer. É a forma como a guru come, eu consigo engravidar. A infertilidade testa o amor de um casal. Isso é muito bonito. Onde é que vais buscar as frases Eu vou ao inspiradoras? ChatGPT. Nós somos efetivamente menos férteis. Uma pessoa pode dizer que hoje a fertilidade é uma espécie de luxo agora? Quantas cadeiras de nutrição tiveste na tua carreira de medicina? Eu acho que, no geral, todos os colegas querem fazer o bem. Não existe bebés para adotar. Não existem bebés para adotar. Eu não tenho noção dessa... Façam bebés, deixam-nos nos bombeiros que o Guru resolve. Olá pips, daqui Guru Mike Billings, bem-vindos ao meu podcast. O meu objetivo aqui é partilhar informação, abrir mentes para que as pessoas possam melhorar a sua forma de ver o mundo e possam ouvir outras ideias e se calhar lutar contra a censura. Por um lado invisto tempo, invisto dinheiro e faço exclusivamente em língua portuguesa porque é a língua do povo que me viu nascer. Por outro lado, tu podes investir também no canal. Subscreve o canal, dá um like no canal, o comentário também ajuda sempre a chegarmos ao máximo de pessoas. Partilha com amigos, pessoas que acham que possam usufruir desta mensagem e também ativa as notificações, já agora. Ajudem-me a curar alguns zombies. Let's go, Kitty Perio! E agora, o podcast. Isto é o Quinto Império CDK. Diz não se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Tatiana, tem aqui uma pergunta que eu acho interessante esta cena da fertilidade e a questão do impacto que tem em micro nas famílias, em social, na toda a comunidade. E há aqui algumas coisas que eu gostava que, do teu ponto de vista, que tratas a fertilidade, o que é que achas sobre esta questão de há 60 anos as mulheres portuguesas tinham 3 ou 4 filhos, hoje têm pouco mais de um. Ou seja, o que é que aconteceu? É só uma questão biológica? Ou seja, é uma questão social ou também é uma questão biológica? Percebes a minha pergunta? Sim, vou tentar. São várias perguntas, não é? Isso. Várias dimensões, É uma daquelas perguntas que podes falar durante 45 minutos. Exato. Vou tentar ser resumida. Então, na minha opinião, eu acho que tem muito a ver também com o facto da mulher ter assumido na sociedade também um papel relevante, não é? Portanto, as mulheres têm os seus... Relevante? Muito relevante. Ou seja, eu acho que há alguma coisa mais relevante do que fazer a próxima geração? Deixa-me deixar acabar de falar, Miguel. Tenho que logo parar Sim. isto. Continua, desculpa. Sim, então... E mas por sim, isso, em termos obviamente, profissionais, o adiar, não é? do ponto de vista profissional, sim. O que nós temos visto é, de facto, um adiar a maternidade, porque temos que terminar a faculdade, temos que arranjar o primeiro emprego, temos que nos estabilizar e depois assim é que decidimos ou tentamos, não é, engravidar, não é? Exato. E, portanto, quem começa mais tarde, não é? Obviamente que também não consegue depois ter tantos filhos e às vezes não consegue. Esse é um problema social. Não é? Este é o problema social, pronto. Ou seja, um problema ou uma característica da nossa sociedade atual. Sim, a urbanização, sim. não é? Ou seja, as pessoas têm casas pequenas e as mulheres perdem muito tempo no início da vida a tentar organizar a vida antes de ter um filho. Sim, logicamente, sim. É. E depois há os problemas biológicos, não é? Porque efetivamente a partir dos 35 anos sabemos que a fertilidade acaba por diminuir a pique, não é? Exato. O que é pique? A pique diminui a uma velocidade grande, não é? Sabemos que perde logo... Eu vi um número que dizia que não em termos de fertilidade, mas em termos probabilísticos, uma mulher que não tivesse um filho até aos 30 anos, a possibilidade dela ser mãe reduzia 50%. Foi um dado que eu vi. Não tem a ver com fertilidade, tem a ver com todas as outras críticas da vida, não é? Sim, ou seja, porque se calhar já é mais difícil encontrar um companheiro, ou se calhar não encontrou um companheiro certo. Não conheço esse estudo, Miguel. Depois tens que me enviar. Mas posso procurar. Em termos de números concretos, sabemos que diminui bastante e
a partir dos 35 é capaz de diminuir assim à volta dos 50%, sim, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista biológico. Pronto. Mas depois há o ponto de vista social, Claro, que podes não claro. ter a pessoa certa, podes não Claro. ter condição económica, podes Sim, tipo, reunindo todas as condições, não é? Tanto casada, exato. portanto, tendo Se a calhar pessoa a partir dos certa. 35 anos a probabilidade reduz para 25%, se calhar se condicionares isso, não se sabe. Não Estou a sei, falar não assim sei de a forma- probabilidade. Sabemos que o que dizem os estudos é que a curva, digamos assim, é mesmo descendente. Pronto. Tendo Mas em isso é conta uma questão, todos os já efeitos. antigamente era assim? Já antigamente Há não. 60 anos era assim? Ou seja, uma mulher de 35 anos há 60 anos tinha metade da fertilidade de uma mulher de 20 anos? Não sei dizer, não sei por comparação, agora eu sei que cada vez mais há problemas de saúde que têm impacto na fertilidade, não é? E aqui o meu trabalho é um bocadinho isso. É efetivamente, primeiro de tudo, pronto, eu sou médica de medicina geral familiar e o meu grande objetivo é a promoção da saúde. Não só preocupar-me com as pessoas que não conseguem engravidar já com essa idade e que estão com esses problemas, mas promover a saúde e a literacia para a saúde o mais cedo possível. Porque efetivamente, muitas vezes, e não foi uma nem duas vezes, muitas vezes, mulheres que vêm ter connosco que não sabem que a probabilidade de engravidar a partir dos 35 é muito menor, não têm tido assim tanto cuidado com a fertilidade até ao momento em que querem ser mães e efetivamente, na minha opinião, a grande aposta que tem que ser feita é na juventude. A promoção da saúde, a literacia para a fertilidade, a literacia Ou para a seja, saúde o que estás a menstrual. dizer é que se tu tiveres cuidados especiais durante a tua juventude, vai ser mais fácil engravidar quando fores mais velha? Sim, exatamente. É isso? Sim. Cuidados relativamente à saúde, portanto, estilos de vida, a alimentação, Isso. Ou seja, então a exercício. questão não é só. Nós não somos apenas. Nós não estamos apenas a adiar a fertilidade, nós somos efetivamente menos férteis atualmente, por Eu causa não- da alimentação, por causa do causa- estilo de vida, por causa. Sim, tanto que a fertilidade, a infertilidade, a dificuldade a engravidar, sabemos que aumentou nos últimos tempos, não é? O último estudo que foi feito há uns anos e falava em 9 a 10%, agora já se estima ser 15% dos casais que têm dificuldades em engravidar e que necessitam de tratamentos. Portanto, só por causa deste dado, Exato. nós apercebemos que houve efetivamente um agravamento Isso. da... Ou seja, estes 15% é tipo aquele pessoal que já tentou durante muito tempo, não é? Sim, Já portanto, tentou a durante, definir- se calhar, anos, não é? Sim, é importante definir então o conceito de infertilidade. Portanto, Isso. sabemos que um casal que é encaixado, digamos assim, neste grupo de casais com dificuldade em engravidar, que entram para estes 15%, são casais que estão a tentar engravidar há um ano, sem qualquer contracepção e tendo relações sexuais regulares, ok? Ok. Pronto, a partir dos 35 anos começa-se a investigar mais cedo, após 6 meses a tentar engravidar. Para Porque não perder tanto tempo. Exatamente, para não se perder tanto tempo. Ok, Exato. e esta estatística, digamos assim, foi construída porque sabemos que em cada ciclo menstrual da mulher o casal tem 25% de probabilidade de engravidar. Em cada ciclo. Em cada ciclo, sim. 25%. Mesmo estes- que tenha relações sexuais no momento fértil. Pronto, na fase fértil, quem faz realmente os métodos de planeamento familiar natural e conhece o seu ciclo, sabe que a probabilidade de engravidar na fase fértil é maior. Pronto, obviamente. Mas tendo em conta, digamos assim, que se não sabem qual é que é a fase fértil ou se não conseguem identificar, a probabilidade é esta, 25%. Ok? E efetivamente é isto que me encanta nesta área, efetivamente nós termos a oportunidade de mostrar e dar literacia em saúde e saúde menstrual às mulheres e aos casais o mais cedo possível, não é? Só às mulheres ou também aos homens? Aos homens também, sim. Ok. Ou seja, estás a falar de coisas como, por exemplo, gerir o stress, a alimentação, os químicos com os quais contactas, coisas, falta de sono, esse tipo de cenas? Exatamente, sim. Essas são as coisas gerais, não é? E depois existe, que é aí essa área que também me encanta muito, que é o ensinar o ciclo menstrual às jovens, dar-lhes essa ferramenta para elas se conhecerem melhor, perceberem como é que funcionam e não só, e se conseguir identificar sinais precoces de algum problema que se poderá já estar a manifestar. Não sei se sabias, mas hoje em dia o ciclo menstrual já é considerado um sinal vital. Porquê? Porque se altera de acordo com alguns problemas de saúde que podem existir e às vezes pode ser o primeiro sinal que não está bem. Pronto. E o primeiro sinal que as jovens devem estar atentas, por exemplo, dores menstruais fortes ou incapacitantes, irregularidades menstruais, portanto a menstruação não vir todos os meses, hemorragias abundantes. Muitas vezes é alguma coisa que está por detrás e que precisa de ser resolvida. Pronto. Ok.
E efetivamente é essa área, não é, pela qual me apaixonei muito, porque percebi que efetivamente o ciclo menstrual pode ser uma ferramenta médica que nos ajuda a conhecer melhor as mulheres e que as ajude o mais cedo possível, para quando precisarem de engravidar efetivamente, muitos desses problemas já estarem resolvidos. Exato. E elas já estarem mais atentas. Mas há alguma ligação, por exemplo, na utilização de contraceptivos químicos depois na fertilidade das mulheres a posterior? Então, estudos não dizem que nenhum contraceptivo hormonal provoca infertilidade, ok? O que é que me parece e o que é que muitos estudos dizem? Que o facto de começarem a pílula, muitas vezes para resolver esses problemas ligados, por exemplo, à dor menstrual ou à hemorragia, muito cedo, faz com que muitas vezes esse problema se mantenha, só que acaba por estar calado, digamos assim, estar mais com menos sintomas, e depois, quando param a contracepção mais tarde, o problema mantém-se ou agrava-se, não é? Exato. E aí pode ter impactos, porque se aí? calhar não deixou amadurecer, digamos, o sistema reprodutor. Poderá ser uma coisa desse tipo, não é? Há várias... Será que essas tem lógica? Imagina, uma miúda de 14, 15 anos começa a tomar a pílula, ela ainda está a amadurecer, não é? Ou seja, ainda... Sim. Não é? Não sei, isto é uma tese que Sim. tem que ser Para teres investigada. ideia, e muitas vezes não é preciso grande coisa, Miguel. Temos muitas jovens que vêm ter connosco com dores menstruais incapacitantes, né, que nós chamamos de dismenorreia, que muitas vezes basta alterarem a dieta para deixarem de ter dores. É curioso. incrível, incrível. Eu sabes que eu sou fã da dieta, não é? Sim, e acho que devias ter uma linha para as jovens e para a infertilidade da Prozis. Existem suplementos ou formas de alimentação interessantes para a infertilidade? Tem que conhecer. Vou ter que investigar, definitivamente. Existe, por exemplo, o mioinositol é ótimo. Há coisas incríveis. Mas quais são que... a substância? O mioinositol é Isso- uma isso- substância. É uma substância. que Mas isso ajuda mas isso é um na medicamento. qualidade não, é um suplemento. Um suplemento. Então isso deve ser a marca, não é? Porque tem que ser algo... Não. Chama-se mesmo mioinositol. É da gama dos inositois. Existe o diquironisitol. Nunca ouvi falar disso. Sim, sim. Mio espaço Exatamente, inositol. sim, Ok, sim. já percebi. Acho que o Entre guru outras coisas. devia mandar fazer uma linha para a fertilidade, porque Também acho que sim. eu gosto também tanto de acho que bebés, não é? Sim, sim, é Vou verdade. investigar isso. Vou investigar. Sim, Muito interessante. sim. É incrível. É uma área, digamos assim, apaixonante. Mas isto não nos podemos esquecer disto que tu disseste, desculpa te interromper, que é a alimentação pode ser, se calhar, muito mais poderosa até do que um químico. Muito, muito mais, muito mais. E o que eu costumo dizer sempre às jovens é: se tu tens dores menstruais e se acelerares o teu ciclo agora, e que se agora começares a ter estilos de vida mais saudáveis e veres que o teu corpo reage bem a estilos mais saudáveis, tens mais sorte do que aquelas que não têm nada, não é? E que comem como querem, porque já estás agora a cultivar, não é? E a Exato. plantar muito mais para o teu futuro. Curioso. E Que tipo de realmente... mudanças de dieta? Então, nós recomendamos a dieta anti-inflamatória, não é? Sempre, digamos que é a dieta amiga da fertilidade e do ciclo menstrual, tipo low que carb. basicamente é reduzir o glúten na dieta, os lácteos, os açúcares e os alimentos processados. Pronto, Let's é go. muito simples. É muito simples. É a forma como a guru come, eu consigo engravidar. E isto também nos homens, não é? Portanto, aqui a nossa abordagem também é muito promover a saúde no homem, que muitas vezes é tão esquecida, não é? Exato. Porque também tem impacto, não é? Ou seja, a qualidade... Tem imenso impacto, não é? Sabemos que um bebê é feito também com espermatozoides, não é? Os espermatozoides também têm metade da carga genética, Exatamente. portanto... É preciso que eles cheguem lá. Sim, sim. Tem que ser em quantidade suficiente, é só uma questão de número, mobilidade, eu não percebo nada disso. Tem a ver, portanto, há Ou muitos seja, a minha mulher parâmetros, engravidou não é? passado 2 semanas de termos casado. Uau, pronto. Mas também era muito jovem, ou seja, Lá é mais está. fácil, não é? É mais fácil, claramente. Mais fácil. Sim, é mais fácil. Super Sim. interessante, mas tipo, ou seja, isto também tem impacto, a idade do homem é importante? Não Faz tem diferença? tanto impacto como na mulher. Ok. Pronto, não tem tanto impacto como na mulher. Diz que o homem é fértil a vida toda, não é? Eu tenho amigos que tiveram, o Mas- pai tinha 70 anos. Pronto, Quando foi- exatamente, porque a produção de espermatozoides Exato. pode ser a vida toda, não é? Agora sabemos que as comorbilidades de saúde, não é? O facto de ter hipertensão, diabetes, de ter algumas coisas, tem impacto na saúde e, portanto, tem impacto na fertilidade, não é? A nossa forma de pensar é sempre esta, tanto no homem como na mulher. A fertilidade é saúde. Muitas vezes, quando há dificuldade em engravidar, na maior parte das vezes, é porque a saúde não está bem. Pronto, e temos que ver. E uma pessoa para ter assim um estilo de vida, por exemplo, esta alimentação e tal, também é preciso, não é? Digamos que é um bocadinho mais cara do que o normal.
esta é a formação, É. poder interagir contigo ou com uma pessoa que faz o que tu fazes. Uma pessoa pode dizer que hoje a fertilidade é uma espécie de luxo agora? Seja, percebes o que eu quero dizer? Sim. Seja, Eu acho que não, eu acho que é voltarmos aos básicos. Eu digo muitas vezes que o que eu fui fazer nesta formação em 2016 foi... Portanto, em 2016, é importante se calhar contextualizar. Eu entrei na especialidade de Medicina Geral e Familiar. Não era uma especialidade, confesso, que eu quisesse, não foi assim a minha primeira escolha, foi um bocadinho imposta, mas depois percebi porque é que eu entrei e porque é que eu estive, porque de facto não podia querer outra coisa e sou apaixonada por esta área e precisamente pela questão da prevenção, ok? Porque é uma oportunidade ótima de nós efetivamente darmos saúde às pessoas, pronto. E agora já me perdi. mas o que tu fazes é uma coisa diferente do sistema normal de fertilidade, que é, não sei qual... Não, eu diria que não é diferente. mais holístico, eu não é? diria Se que... cuidas da alimentação... porque precisamente... não, basicamente toda a gente sabe que isto é importante, não é? Que isto é ensinado em todo o lado. Pronto, o que é que acrescentou aqui esta formação? Foi de facto eu sentir muito perdida, precisamente, começou tudo pelas jovens, as jovens sofriam com o seu ciclo. E, de facto, aquilo que eu aprendi mais, a formação de faculdade e de internato, era que o que nós temos que fazer é acalmar os sintomas, melhorar a qualidade de vida e senti que, de facto, faltava-me qualquer coisa. E foi aí que conheci, depois acabei por conhecer o Fertility Care, porque também já usava do ponto de vista pessoal, não é? E tive a oportunidade de ir fazer esta formação aos Estados Unidos e trouxe de lá um mundo novo. Ou seja... E não só novo, como me apercebi como nós, ao longo destes anos, com tanta tecnologia que foi criada, tanta investigação, nos esquecemos do básico, nos esquecemos de ter um olhar profundo sobre a mulher. E então, o conhecimento do seu ciclo menstrual, a forma como nós fazemos a prevenção, a literacia e saúde das jovens, tem que mudar, não é? E este olhar atento sobre a saúde também nos dá a nós pistas aos médicos de como tratar, de como falar sobre a prevenção nesta área da saúde menstrual. Em relação ao que tu aprendeste, quais são em relação ao que tu aprendeste aqui em Portugal e depois esse tipo de formação diferente nos Estados Unidos, qual é que achas que são as mudanças maiores em termos de... Digamos, se eu for ter o tratamento ou ter o apoio, que diferenças é que eu vou sentir? Tem a ver com, lá está, a abordagem inicial, que muitas vezes não é feita com tanta insistência. Sabe-se, isto é completamente transversal, tanto numa abordagem como noutra, que os hábitos de vida saudável, o perder peso, estar mais saudável, o ter muitas das hormonas equilibradas, é meio caminho andado para alcançar uma gravidez. Aqui o que muda um bocadinho é efetivamente perceber que se formos consistentes no tratamento, se formos consistentes, quando eu digo tratamento, nestes hábitos de vida saudáveis, no tratamento dirigido ao ciclo menstrual, e conseguirmos, digamos assim, que o casal fique efetivamente mais saudável e corrigimos os problemas que muitas vezes estão na base desta dificuldade em engravidar, aumentamos as probabilidades de uma gravidez. Pronto. Mas, por exemplo, mas vai ser tipo... Vais mudar a alimentação, se calhar tens esta coisa que te faz stress, se calhar vais tirar isto da tua vida, coisas desse tipo. Também, é o básico. Eu digo que é a base da nossa pirâmide. Exato. Ou seja, sem isto eu não vou conseguir fazer nada. Pronto, mas nós basicamente avaliamos 3 grandes áreas. Portanto, é a componente hormonal, dirigida ao ciclo. Portanto, não sei se tens algum conhecimento de ciclo menstrual, mas sabemos no ciclo menstrual, que começa no primeiro dia de menstruação, a mulher passa por várias fases, não é? Uma fase inicial em que há uma dominância de estrogênio. Psicológicas até. Exatamente. E depois uma fase pós-ovulatória em que a hormona dominante é a progesterona. E, portanto, tendo em conta esta variabilidade, é muito importante o médico conhecer o ciclo menstrual e saber o que é que o ciclo nos diz, até para nós fazermos as análises, que são diferentes. Portanto, é uma avaliação dirigida ao ciclo menstrual, para conhecermos efetivamente o que é que está a acontecer. Não nos interessa perceber só se a mulher ovula ou não ovula, interessa-nos saber se ovula de qualidade e otimizar ao máximo essa qualidade de ovulação. Pronto, e esta é a avaliação hormonal. Se houver alguma disfunção ovulatória, temos que encontrar porque é que há uma disfunção ovulatória, que pode ser, por exemplo, com alterações da tireoide, pode ser alterações da prolactina, pode ser muitas outras coisas hormonais, e sabemos que o stress e a disrupção do sono, do ciclo do sono, pode também levar a disfunções ovulatórias. Portanto, isto é sempre a base, de tanto do homem como da mulher. Depois, temos que ver também a dimensão anatómica,
anatómica, não é? Do ponto de vista anatómico, o caminho tem que estar livre, não é? Exato. E temos que sempre ver essa componente. E depois há uma terceira componente que é mais difícil muitas vezes de avaliar, que é a componente imunológica e inflamatória. Sabemos que cada vez mais há aqui causas inflamatórias que fazem com que a mulher tenha alterações da saúde reprodutiva, ok? Portanto, aí entra a dieta anti-inflamatória, não é? Algumas doenças autoimunes, algumas coisas que sabemos que têm impacto também na fertilidade. E entra também a componente nutricional, não é? Obviamente, não há ninguém que não consegue engravidar com déficit de vitamina D ou assim, mas muitas vezes tudo isto alterado e várias causas encontradas em cada um destes departamentos que eu falei vão diminuir a probabilidade de engravidar. E o facto de nós, em conjunto, conseguirmos otimizar tudo isto, aumentamos as probabilidades de engravidar. E basicamente, isto entra no conceito da medicina restaurativa da área da reprodução, que é um instituto mesmo que reúne todos os profissionais de saúde que utilizam digamos assim, este método, porque acaba por ser mesmo a metodologia, porque tem um protocolo de diagnóstico e tratamento muito próprio, que trabalham desta forma, otimizando a saúde ao máximo, aumentando então a probabilidade de engravidar. Pronto. Há situações anedóticas que eu já ouvi falar de pessoas que eu até conheço que, por exemplo, iam a um médico, não conseguiam engravidar. Iam a um médico ou uma médica, não sei, e o médico dizia, você vai ser muito difícil engravidar e tal, não sei o que mais. E as pessoas tentam durante 1 ou 2 anos a fazer tratamentos. E curiosamente, quando desistem de engravidar, engravidam. É isso mesmo. Como é que isso acontece? Acontece precisamente porque o fator, digamos assim, primeiro, é uma das coisas que mostra que de facto isto da fertilidade é um milagre, não é? Primeiro. Em segundo lugar, há muitos fatores que nós ainda não conhecemos. Terceiro, isto é multifatorial. Há muito pouca gente que tem infertilidade só por causa de um fator, ok? É uma coisa que tem sempre várias causas, que são várias coisas que têm que ser trabalhadas. E, finalmente, mais uma vez, a parte da saúde mental, da gestão do stress, da gestão emocional, sabemos que tem muito impacto na fertilidade, e por isso é que nós recomendamos sempre um trabalho com uma equipa multidisciplinar, não é? Muitos dos nossos casais são seguidos também na psicologia, são seguidos na nutrição. Porque efetivamente é preciso esta abordagem, não é? Porque isto não é, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não é uma causa, não é um problema, são várias, e não podemos reduzir a fertilidade, e esta é a grande mudança, aos gametas, ok? A fertilidade não é igual a gametas. É muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo do que isso. A mulher tem que estar preparada para conseguir alojar. Sim. Digamos, o homem também tem que estar preparado. Sim, mas estou a dizer, mas o homem tem que estar preparado, mas, por exemplo, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, claro, tem que criar um ninho perfeito, não? Um ambiente perfeito. Não é fácil. Parece-me realmente... preciso... Eu às vezes tenho medo que nós, à medida que os anos vão passando, nós cada vez seja mais difícil as pessoas terem filhos. Porque, não sei, tenho essa cena, havia um filme interessante que falava sobre isso, não sei se chegaste a ver, que a humanidade deixou de ter filhos. Isso é muito drástico. É o fim do mundo? É o fim do mundo. É o fim do mundo. É um filme do fim do mundo. Então, o último bebê que nasceu, eu acho que o filme, a tradução portuguesa é o último que apaga a luz, é uma coisa assim. É uma tradução muito mal feita porque a tradução inglesa não tem nada a ver. Mas a tradução portuguesa acho que é o último, cheguem aí, acho que é o último que apaga a luz. Então, o último bebê é tipo uma rockstar. O último que nasceu, que já tem cerca de 20 anos, é tipo uma rockstar. Porque é o último bebê que nasceu. E depois aparece uma criança, aparece um bebê, não é? A parte mais emocionante do filme, e acho que mais filosoficamente tipo pesada, é eles descobrem uma mulher que tem um bebê, que está grávida, não é? E essa mulher tem que levá-la para um sítio qualquer para a proteger, porque depois há aqueles maníacos e aquelas religiões malucas que apareceram, que querem fazer-lhe qualquer coisa mal, e há um momento em que está a decorrer uma guerra, um conflito armado dentro de um edifício, e nesse momento começa o bebê a chorar. E quando o bebê chora, toda a gente para. Porque um bebê é mais importante que o mundo inteiro. Percebes a filosofia que está por trás daqui? Ou seja, os soldados literalmente pararam, toda a gente parou de dar tiros. E o bebê sai e está toda a gente parada. E toda a gente a olhar para o bebê. Porque nós só desvalorizamos a fertilidade dos bebés porque ainda a temos. Porque senão, quem não a tem, quem não tem fertilidade, o que é que sente essa pessoa que não tem fertilidade? Não é? Quanto importante é
para uma pessoa, ou seja, não será a coisa É um mais... projeto. Eu costumo sempre dizer que os casais que nós seguimos, Isso. que pensar, para eles também não mecanizarem muito e ou seja, para não instrumentalizarem também tudo isto, não é? Porque é um desejo muito grande e às vezes o casal esquece dele próprio, não é? E eu digo Mas qual é a muitas dimensão vezes, de desejo de ter filho? Qual é a dimensão? desejo de ter filho Ter um filho. Qual é a dimensão do desejo? tem muito a ver, É muito grande, é muito claro, pequeno? é muito grande. É o Na maior maior que parte dos existe? casais. Na maior parte dos É casais. a coisa mais importante? Depende muito sempre de cada casal, Isso. não é? Depende Mas tu muito, lidas é com uma muitos. Qual é a experiência? O que é que sentes tu? Sinto que primeiro é um sofrimento imenso, não é? Porque efetivamente esse desejo, porque toda a gente pensa, não é? Que não vai fazer parte desses 15%, não é? Toda a gente pensa que assim que eu quero, vou ter. Mas não é? Muitas vezes não é isso. E eu acho que aí, mais uma vez, a parte da literacia em saúde menstrual e fertilidade entra muito, não é? Para tentar perceber, também não é fazer disto um bicho de 7 cabeças, mas é importante que isto não é um dado adquirido, não é? Isto é uma coisa que muitas vezes tem que construir e que quanto mais cedo se planear, melhor, não é? Eu, por acaso, e no caso da mulher, eu sinto que a vida é muito injusta para as mulheres. Eu acho que tratamos mal as mulheres, é a minha ideia. Muito mal, a sociedade como um todo. Porque elas têm um papel fundamental, não é? Que é, sem mulheres não há futuro, não é? Ou seja, sem dar as condições, e nós estamos a ver o que está a acontecer o Japão, acho que o ano passado perdeu 2 ou 3 milhões de pessoas, de habitantes, não é? A Coreia do Sul vai entrar num ciclo descendente e Portugal também. Portugal, se não fosse a imigração, já estávamos a perder pessoas, não é? E tem muito a ver com a fertilidade, ou seja, com termos menos filhos, não é? Sim. Eu até me perdi no raciocínio. Depois comecei a falar em probabilidades e coisas. Estávamos a falar de quanto é que os casais desejam, não é? Exato. E eu falo muito também nisto com os casais, para não se esquecerem que um filho é fruto do vosso amor. Não se podem esquecer de cultivar o amor e perceber que é mesmo isto. Não se podem esquecer um do outro e que estão os dois, não é? Exato. Que o principal foram eles que fundaram a família, não é? E portanto, é isto, não é? Para não se perder, digamos assim. Children of Men, não é? Os filhos dos homens, é a tradução mais literal. Ficava mais fixe, filho do homem, não é? Como é que foi traduzido para E português? previam que era em 2027 que isto ia acontecer. Ai, que assustador! Isto é... Não é? Yeah. Sim. Mas este filme é interessante. É um filme giro que fala sobre esta questão da importância que um bebê tem. Por isso é que eu digo que um bebê é mais importante que o mundo inteiro. Sim. Tu só não dizes isso porque tens muitos, não é? Não, Ainda. eu tenho 3. Não, tu tens 3. Eu tenho 3. Mas o mundo tem muitos, não é? Sim, é verdade. Sim, Exato, sim, o mundo tem muitos. tem Ainda, muitos, sim. nós ainda estamos... a população ainda vai crescer há algum tempo, parece, mas no mundo ocidental já está a diminuir a quantidade de pessoas. E por exemplo, na Índia já está também em 2.1, que já é abaixo da capacidade de reposição. A própria Índia, que é uma coisa incrível. Ou seja, isto é inevitável. Tipo, isto vai mudar tudo muito rápido. E todas as tensões que nós vamos assistir aqui, acho que terão impacto. Isso é uma coisa mais social no futuro. Mas sobre o que eu estava a dizer da mulher ser maltratada, não é? Porque as pessoas dizem, Miguel é contra as mulheres. Eu não sou contra as mulheres, eu sou contra o aborto. Atenção, sou contra o aborto. Sim. Sou contra matar bebés. Mas eu acho que a solução para nós não precisarmos fazer aborto era a sociedade tratar as mulheres de uma forma completamente distinta do como trata os homens. Não é? Ou seja, tu não podes tratar a mulher da mesma forma que vais tratar, não é só, ficas grávida, ficas com 6 meses de férias. Não devia ser uma coisa assim, não é? Eu acho que devia haver a sociedade como um todo, tem que perceber a importância que é ter bebés para conseguires manter a tua sociedade, não é? Manter a tua cultura e devia-se mudar a forma como, não é? Como se olha para uma mulher e como se olha para um homem, não é? E as mulheres deviam ter muitas mais regalias que os homens, elas têm algumas, por exemplo, se formos para a guerra, as mulheres não têm que ir para a guerra. Porquê? Não é só porque os homens são melhores para a guerra. É porque se nós matarmos as mulheres, depois, quantos anos demoramos até repor a morte daqueles homens? É impossível, não é? Por exemplo, houve o caso do Paraguai, onde demorou quase, se não me engano, 100 anos a repor a população depois da guerra que tiveram no princípio, no fim do último século, que morreram, se não me engano, 95% dos homens, uma coisa assim. Não é? Neste caso, a reposição só é feita porque as mulheres não morreram.
Porque se elas tivessem morrido, não havia reposição nenhuma, não é? É um bocado assim. Sim, e não só do ponto de vista, claro que isso é do ponto de vista de números, não é? Matemático, mas acho que a mulher não é substituível numa família, não é? Eu também acho que sim. Ou seja, Sim, e apesar de eu ter esta paixão, digamos assim, por esta área, pela minha profissão, efetivamente eu digo que isto é uma paixão desordenada, porque às vezes o meu marido tem que dizer, não, Tatiana, já chega, vamos aqui equilibrar as coisas, tenho que ver com muita prioridade o rumo da minha vida, porque efetivamente a minha prioridade é a minha família, não é? Exato. E isto tem que estar muito bem claro, porque se nós cultivarmos, digamos assim, estas prioridades, sabemos que a família é um bocadinho, digamos assim, a célula da sociedade, não é? Eu acho que sim. E portanto, tendo uma família saudável, vamos ter mais filhos saudáveis também, portanto o ciclo acaba. E mais uma vez, Miguel, em resposta, desculpa interromper-te, em resposta a isto das mulheres e da sua importância e tudo mais uma vez, acho que começa tudo na juventude, na prevenção, da educação para as emoções, da educação para a sexualidade, o ensino do ciclo menstrual e realmente este olhar diferente da sexualidade e do autoconhecimento da jovem o quanto antes, faz com que elas também se valorizem mais, não é? Percebam que todos os meses se preparam para ser mães, todos os meses fazem estas alterações lindas que existem no corpo, e nós vemos de facto que são mulheres, e está também comprovado com muitos estudos de mulheres, e daí também surgiram muitos programas de educação para a sexualidade neste âmbito, porque são mulheres mais confiantes, que se vão saber respeitar mais, adiar o início das relações sexuais, e portanto logo aí prevenimos muito, não é, o impacto também do aborto, não é? Dessas coisas todas. Sim. E portanto acho que é muito, muito importante investirmos nesta. Eu também acho que sim, concordo a 100% com o que estás a dizer. Eu acho que o aborto é um dos problemas que temos. Infelizmente, eticamente mau, mas tu, imagina, és uma mulher, vais estudar para a universidade, sais lá com 23 anos, depois vais procurar um emprego, se calhar aquele emprego não funcionou, depois mudas para outro emprego, queres estabilizar a vida, tens um namorado, aquele namorado andas com ele 5, 6 ou 7 anos, depois a relação não funcionou, tu dizes, olha, vai cada um para o seu lado, não é? Mas tu já tens 32 anos e agora estás a trabalhar e estás considerado o trabalho, mas já, onde é que vai? Tens que arranjar outro namorado porque o tempo está a passar. Tipo, a minha recomendação que dou, sou sincero, às mulheres, se fosse mulher, o que eu fazia, sou sincero, era, se eu quisesse ser mãe, eu tinha que organizar a minha vida para garantir que eu consigo ser mãe. Se fosse uma coisa importante, se eu fosse assim, não tem interesse, ok, segui uma... Agora, se eu quero ser mãe, eu tenho que desenvolver um plano, porque é mais difícil do que parece. Camaradas, aproveito o tempo da antena para interromper este reacionário capitalista e comunicar o lançamento desta incrível obra literária, cujo título é Porque Sou Socialista. Aqui poderás encontrar em cada página as razões pelas quais o socialismo é a solução para o proletariado. Esta obra revolucionária estará disponível nas bancas a partir da fatídica data de 25 de novembro. E não se esqueçam, camaradas, a ferramenta é da cooperativa. A revolução continua, não passará. Sim, mas também não é tudo matemática, não é? E há aqui muitas Eu não estou a falar variáveis de matemática, mas, por exemplo, imagina... Sim, mas acho que também isso é pôr muita pressão em cima da mulher, não é? Acho Não é pressão, mas pensas na assim... maior parte das vezes... Deixa-me refazer a minha frase, que se calhar não estou a transmitir. Se tu acordares aos 35 anos e disseres eu quero ser mãe, a probabilidade de tu ser mãe é muito mais baixa, certo? Certo. Se tu começares aos 20 anos a dizer eu quero ser mãe, e apesar de não ser necessário ser mãe para o ano, daqui a 2 anos, como tu disseste, eu já preparo a minha saúde, ou já preparo a minha carreira, ou já preparo as minhas relações, tendo sempre por trás essa ideia de quero ser mãe, aumentas drasticamente as probabilidades. Percebes o que eu quero dizer? Sim, eu percebo. Tem a ver com Não podes com chegar aos escolhas, 35 não é? anos e dizer eu quero ser mãe. Agora, tipo, não vai ser Sim. fácil, não é? Não é questão, porque há muitas mulheres, a maior parte das mulheres depois consegue, não é? Claro, sim. mas sabemos que o risco aumenta. Eu acho que é importante dar o conhecimento. Eu acho que as pessoas devem sempre decidir, até porque conheço mulheres que não querem ser mães e Mas pronto. quando diz a maior parte Eu delas acho conhecem, conseguem, as que chegam a ti. Sim, Porque- mas acho que de uma maneira Porque geral... na sociedade, não. Na sociedade, uma mulher, a maior parte das mulheres, se quiser ser mãe quando diz aos 35 anos, já não consegue. Ou seja, porque não é só
As que chegam a ti. Há aquelas que dizem, mas eu nem tenho um homem. Sim. Certo? Porque falta essa parte do planeamento. Exato. Pronto, é verdade, sim. Nesse aspecto é verdade. Ou seja, quando chegam a ti, já estão organizadas e já estão numa fase em que já está tudo preparadinho para serem mães, não é? Percebes o que eu quero dizer? Sim. Entre aspas, vocês têm condições. Sim. Percebes? Sim, já tem um projeto em conjunto, não é? Isso. Sim. Ou pode haver, chegam pessoas a ti que, por exemplo, não têm um homem e vão fazer tipo inseminação artificial, qualquer coisa assim. Já Não. chegam esse tipo de pessoas a ti? Não, porque lá está, eu sou a abordagem primária à fertilidade, ou seja, a nossa abordagem é só através da concepção natural e é o primeiro passo que se deve ter, a atenção à saúde que se deve ter antes de qualquer outra abordagem. Essas não é? abordagens são mais técnicas e mais outras abordagens com mais técnicas, tecnológicas. faz parte da ginecologia obstetrícia e de outras técnicas que não têm nada a ver com o que nós fazemos, não é? O que nós fazemos é efetivamente promover a saúde, é olhar para a mulher com um olhar mais profundo, não é? Conhecendo o seu ciclo menstrual e vendo como é que conseguimos otimizar a fertilidade tanto do homem como da mulher, aumentando as probabilidades de engravidar. Antes de terem que passar por outras técnicas, ok? Ou não precisarem, não é? Aliás, porque temos casais que nos procuram precisamente porque não se identificam com outros procedimentos. Pronto. E está tudo bem. Sim. Eu percebo essa ideia. Eu tento sempre ter uma abordagem, digamos, holística na minha saúde. Já há muitos anos, não é? Porque eu sou muito pouco intervencionista. Ou seja, se eu tiver uma doença, o medicamento será a última coisa que eu ia tomar. Ou seja, uma mudança química dentro de mim, primeiro tenho que fazer mudanças químicas através da alimentação, ou através da gestão do stress, ou através Quem é que te ensinou isso? Isso é aprendi um isso passo há 20 muito... anos atrás, não é? Mas alguém te ensinou? Não, li muitos livros, ou seja, na altura não havia tanta internet como há agora. Então eu mandava via livros da internet, da Amazon, na altura há 20 anos atrás, ou 22 anos atrás. Porque eu fiquei muito... Eu fiquei muito desiludido com tudo que fosse o conhecimento que existia em Portugal na década de 2000, ou seja, 90 até 2000. É a década de 90, não é? 90 até 2000. Então, porque assim, eu olhava para as coisas simples que apareciam nas revistas ou que os médicos diziam na altura, e então tudo o que eu fazia, tudo dava errado. Eu tive isto não funciona. E então, como não funcionava, e tive algumas doenças da minha família, eu comecei a ir à internet procurar. E uma das primeiras coisas que revi era a dieta que as pessoas tinham. E eu dizia assim, fogo, isto tem bué de sentido, a dieta tem bué de sentido na tua... parece que tem lógica haver uma ligação entre a dieta e a tua saúde geral. Sim. E foi a primeira vez que vi a palavra whey na minha vida. E eu não sabia o que era. Eu punha whey, traduzi para português e dizia soro de leite. Soro de leite? O que é soro de leite? Não sabia. Ou seja, aquilo era uma coisa, o nicho do bodybuilding seriam os únicos que usavam whey. E era uma coisa muito específica, e escondida e muito cara, na altura. E foi aí que então, lia muito na internet, eu começava a ler às 8 da manhã e acabava, sei lá, à meia-noite. A ler todos os dias, durante meses e meses, acho que foi mais de um ano. E consumi toda a informação que existia na internet, porque na internet não existia tanta informação como existe agora. E depois mandei vir dezenas de livros da internet. E então fui fazendo um mapa mental e uma estrutura mental de como proceder em relação às doenças ou diferentes tipos de doenças. Então, o que eu descobri foi, nós temos que primeiro escolher o tratamento, se tivermos tempo, que tenha menos impacto, digamos, dentro de nós, que se calhar demora mais tempo, é preciso um prazo para ele ter efeito dentro de nós, mas também tem menos impacto negativo ou de efeitos secundários. Então, eu levo isso para a minha vida toda, que é, eu tenho um problema de saúde, tenho um desequilíbrio. Doença significa desequilíbrio, não é? Porque o organismo tenta sempre estar saudável. Esse é o trabalho do organismo, tenta sempre sobreviver, não é? Sim, claro que às vezes há algumas suscetibilidades de base. Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, o equilíbrio, ou seja, o equilíbrio da temperatura, o equilíbrio da circulação do sangue, o objetivo do organismo é equilibrado, porque senão ele desfaz, literalmente. Ele está sempre a lutar contra o desequilíbrio do mundo, do ambiente, não é? Então, eu tenho que lhe dar as ferramentas para ele conseguir fazer este balance, não é? E o que eu penso é, quando eu ponho uma coisa tipo muito incisiva e muito específica, eu tenho a probabilidade de causar um benefício, mas também tenho uma probabilidade grande de desorganizar outra parte do organismo, não é? Isto, nós olhamos para problemas de saúde das pessoas, a medicina ocidental resolve
tipo, os sintomas e não resolve o underlying, ou seja, o que é que está realmente a causar aquele problema. Como, por exemplo, eu começo a ter problemas de diabetes e digo, olha, toma estes medicamentos e se puderes mudar a dieta. Ou seja, Sim, mas isso não é o correto, não é? Todos Eu acho nós que não. somos nós o que nos ensina, não é? O que está escrito é que de facto a primeira linha é a dieta, tanto que depois depende um bocadinho das ensinam, vários estás a dizer, estadios como de um diabetes. médico, certo? Como médico, todos os mas, médicos. por exemplo, eu não sei agora, mas, por exemplo, quantas cadeiras de nutrição tiveste na tua carreira de medicina? De nutrição não tive, assim. Sabes o que eu quero dizer? Faz Sim, mas algum também sentido. existem os nutricionistas, Mas não repara, é? repara, Que são... um médico não sabe de nutrição, Não sabemos a fundo, não é? não é fundo. Tipo, não devia haver pelo menos uma cadeira. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Tipo, eu acho que toda a gente, todo o ser humano tem que saber de nutrição. Todo ser humano tem que saber o que é uma proteína, o que é um Mas fatty a esse acid. nível aprendemos. Sim, Aprendemos. sim, mas depois... vocês, os médicos, deviam aprender muito mais. Estás a ver o que eu quero dizer? Sim, mas, seja- mas depois já temos muitos médicos que depois fazem pós-graduação em nutrição, depois depende um bocadinho. O anestesista não tem que saber muito de nutrição, não é? O que eu acho não é? eu acho que devia fazer. Isto é a minha opinião, posso estar absolutamente errado. Sim. Mas eu acho que tu tens que compreender as bases do ser humano, não é? Se aprendes o sistema respiratório, uma coisa tão impactante como a alimentação, não é? Eu acho que devia fazer parte do básico do médico. E muitos dos problemas que nós temos atualmente, que é o tratamento ou seja, o excesso de intervenção, que é o que eu acho, não é? E posso estar também outra vez errado, comigo tem funcionado e com as pessoas todas que estão ao meu redor, por isso. Ou seja, reduzir a inflamação, eu tenho muita mais saúde agora do que tinha quando tinha 15 anos, não é? Que não faz sentido nenhum. Sabes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, porquê? Porque eu comia de uma forma que era prejudicial à saúde. Claro. Eu costumo dizer que se eu continuasse a comer como comia, já tinha morrido. Se calhar não. Mas Se calhar davas mais gordinho. muito mais gordinho. Aliás, eu sou preguiçoso, não faço desporto. Faço muito pouco desporto. Curiosamente, consigo manter o meu peso só com a dieta. Eu tenho o mesmo peso que tinha há 20 anos atrás. E depois de casar. Normalmente as pessoas engordam depois de casar, não é? Depois dos filhos. Ou seja, o que eu digo é possível, sem dúvida. Eu, quando as pessoas dizem, Miguel, como é que se emagrece? É muito simples, deixas de comer. Agora, e há técnicas e há coisas, e há muitas coisas diferentes. Não é isso que eu quero dizer. E nem quero fazer o monólogo. Quero dizer eu sou absolutamente fã da forma da tua abordagem. Absolutamente fã. Se eu tivesse um problema desse tipo, a minha primeira abordagem seria essa. Logicamente. Ou seja, como é que eu consigo mudar o meu ambiente e o que eu recebo dentro do meu organismo para manter um sistema equilibrado, não é? Que tenha depois a fertilidade, não é? E depois avançava à medida cada vez mais. Ou seja, se não conseguires resolver com esta forma, vais avançando na tecnologia e na intervenção. Sim. E tens que ver se vale a pena ou não. Sim, acho que sim, concordo com tudo. Efetivamente, a alimentação é a base, os estilos de vida são a base e há de facto muito desconhecimento. Agora, eu acho que também acho claramente que podemos investir nesta área da nutrição, portanto, a comunidade médica, mas também. Eu, quando estou a falar de nutrição, não estou a falar de suplementos, atenção. Sim, nutrição do ponto de vista de comida. Alimentação. Isso. Pronto, nós somos aquilo que comemos, não é? E, portanto, sabemos que a alimentação tem um impacto gigante. Uhum. Mas, infelizmente, eu também acho que a forma como as consultas estão feitas, consultas mais à pressa, e as pessoas, não é? Nós temos sempre tendência, à parte médica, pelo menos da minha geração e mais antiga, muito paternalista, não é? Portanto, queremos rapidamente resultados e não acreditamos que as pessoas vão ser capazes dessa mudança. Nem as pessoas querem. E nem as pessoas querem. E não temos tempo estou a dizer que a culpa é dos em médicos. Consulta, porque é mesmo isso. E custa muito dar medicação para diabetes de uma pessoa que ainda come doce e come tudo e mais alguma coisa que não faz sentido nenhum, não é? Mas diz, o que estás a dizer, eu concordo a 100%. E eu acho que de facto tem que haver também uma mudança neste sistema médico, ser tudo a correr, não é? Quando eu estava no centro de saúde... E também no doente. O doente tem que ser uma pessoa diferente. E as pessoas hoje começam a ser diferentes. Sim, já começam a ter muito Na mais... juventude hoje tu notas que é diferente. Sim. Já começam a pensar... Tem que haver mais... mudanças, tem que querer, não é? Tem que dar mas trabalho, eu não quero dizer que os médicos são os maus da fita. Sim. Eu percebo exatamente o médico tem pouco tempo, a pessoa quer um comprimido,
Porque se não der comprimido, a pessoa vai ficar chateada com o médico. Sim, se vai a uma Não é? consulta e não sai de lá com comprimido, Está somos chateado. super mal vistos. Somos mal vistos, Então, eu exatamente. fui à consulta e não tive nem um comprimido que me resolvesse o problema. É isso mesmo. Sim. E as pessoas não vão mudar o estilo de vida. Elas preferem muito mais ter a doença e tomar o comprimido do que mudar o estilo de vida. Eu Isso concordo mesmo. absolutamente com isso. Mas essa geração também é uma geração doente e é uma geração que já tem uma idade mais avançada. Sim. E eu acredito que as pessoas da minha idade e mais novas do que eu Sim. já vão ter uma abordagem completamente à saúde e vão viver com muita mais qualidade de vida do que viveram estas pessoas mais velhas. Sim. Todos estes síndromes X de diabetes, a pressão alta, não sei o que mais, eu acho que com o tempo, com a formação que estas pessoas têm, não é? E eu acho que isto vai melhorar muito, sinceramente. Sim, eu também acho que sim. Mas porquê também? Porque temos uns jovens mais informados Exatamente. para isto. É. Portanto, a informação dá poder, lá Dá está. poder. E aquilo que eu luto muito mesmo é para escolhas informadas em qualquer área. Escolhas informadas é que são escolhas livres, não é? E, portanto, acho que nós temos essa missão também, enquanto profissionais de saúde, é informar para depois as pessoas tomarem a sua decisão, não é? E isto para qualquer área. E na área da alimentação em concreto, acho que tem havido um esforço enorme nesse sentido, até mais das redes sociais, de tudo, Sem tudo dúvida, o está resto. tudo a mudar. Está tudo muito a mudar. Mas como é que tu médica, levaste esta formação formal, como é que tu abriste a mente para essa cena? Ou seja, porque... Não sei. Percebes? Porque as pessoas ficam um bocado quadradas. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, ficam quadradas e tu podes ser muito especialista numa área e ficas quadradas em termo filosófico, porque não consegues sair da tua própria caixa. E para tu conseguires abordar o mundo de uma forma diferente e ver de uma forma geral, ou seja, mas o que é que está ao meu redor? Tu não sabes como é que... alguma coisa terá de ser diferente em ti em relação aos teus colegas, de certa forma, não sei. Não, eu acho que, no geral, todos os colegas querem fazer o bem do outro, sempre. Isso E há concordo. sempre, independentemente do que acreditam ou não, da formação base que têm, tenho a certeza que todos fazem o seu melhor e o melhor que conseguem e querem fazer o bem, não é? Mesmo que haja de várias definições, querem todos fazer o bem. E eu sempre tive, digamos assim, e lá está, esta coisa de ter entrado numa especialidade que também não era a minha preferência. Eu sempre assumi que estou ao serviço. Qual do era a tua outro, preferência não é? na altura? Que isto aqui é neuro... Era mais para a área da anestesia. Que isso não se dizia? Muito bem. Sim, mais ou menos. Sim. E queria uma coisa mais específica, pronto, para me organizar até do ponto de vista de saúde mental, não é? Queria assim uma coisa mais específica que não fosse tão abrangente, porque a medicina geral familiar é muito abrangente, nós temos que dar de conta de tudo, não é? Desde a saúde da criança, da mulher, depois as doenças crónicas todas, temos que saber tudo, não é? Ou seja, já estou a perceber, ou seja, e essa abordagem geral Pronto. expandiu ainda mais o interesse por outras Sim. coisas, não é? Sim, também. Portanto, acabou por me dar a visão holística, que é muito importante o médico ter da prevenção e também da saúde, não é? Percebemos que tudo está interligado, já estou- não é? eu estou a perceber. Não compartimentalizei Mas vem logo esta nada. pergunta logo a seguir, que é... E tens resistência entre outros colegas? Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, esta visão que tu tens e que esta área... Não, no Há geral, resistência dos colegas em... Não, isto não devia fazer nada disto, isto tem que chegar aqui, dar aqui uns comprimidos e tal. no geral não, todos concordam com, ou seja, mais saúde, obviamente que se vai ter mais resultados independentemente do tratamento. Isto é uma completa, portanto, é universal, digamos assim. Às vezes a metodologia, até porque nesta área da fertilidade o tempo conta muito, não é? Sim, sim. Porque está limitado e as pessoas quando vêm ter connosco, idealmente eu digo sempre que deve ser o mais cedo possível, não é? E às vezes no tempo é que pode haver aqui algumas divergências, ou seja, nós tentamos um bocadinho sempre otimizar ao máximo até passar para outras coisas. Mais rápido, não é? Porque Se vis sim. que tens pouco tempo, tens que ser mais rápido. Sim, tem que ser mais interventiva, porque Isso, idealmente, isso. por isso é que eu digo, idealmente devemos começar logo em jovens, Tu não é? querias receber pessoas que, ou seja, para te dar uma chance muito, muito grande de... Menos de 30 anos. Idealmente deve ser sempre menos de 30 Então anos. tenho razão. Então Ao tenho menos razão. 35, sim, Exato. sim. Mas, por exemplo, sim. quando é que tu ficas desiludida e dizer isto não vai dar certo? Não é bem o Ou- termo, ou- desiludida. ou seja, não é o desiludida. termo de... Com menos esperança, vamos dizer assim. Não é bem, ou seja, não é menos esperança, ou seja, é ser realista e dizer Isso. que efetivamente A não, que probabilidade é também mais é muito baixa. importante saber parar, não é? E dizer não, nós não conseguimos, não há mais nada que eu possa oferecer, Ok, isso é não é? importante. E quando É que- importante quando não há ciclos menstruais e que não há nada que justifique o facto de não haver ciclos, não é? Não haver menstruação, não haver ovulação. Isso. Mas isso estamos a falar de mulheres mais velhas, certo?
Às vezes há jovens que não têm ovulação, mas na maior parte, sim. Infelizmente Mas isso é tipo assim. classificado como Mas uma doença? normalmente quando está, sim, tem que haver uma razão, não é? Nem que seja genética, não é? Mas tem que haver uma razão para aquela mulher não conseguir ovular. Porque o nosso slogan é ovulação é um sinal de saúde. E se há ovulação e esta é de qualidade, a saúde está bem. Se não há ovulação ou há alguma disrupção relacionada com o ciclo, é porque há alguma coisa com a saúde que tem que melhorar. É sempre por aí. Ok, isso eu percebo. Mas quando olhas para a idade, é uma coisa importante? É muito Quando digo importante, importante sim. vamos imaginar, chega-te uma mulher com 45 anos que ainda ovula ao gabinete. Tem que ser muito realista, não é? E dizer que a probabilidade de uma concepção natural é muito, muito baixa, não é? Tens ideia do que é muito baixa? Ou é difícil? É difícil, e porque depois depende muito também do que nós encontrarmos depois do ponto de vista analítico, não é? E não é, se isto não é uma coisa... Geral, nós conseguimos, na uma avaliação... Uma mulher de 45 anos pode ser muito diferente de outra mulher de 45 anos. Completamente. Há mulheres com 45 anos que têm, portanto, uma avaliação hormonal semelhante a uma 35, não é? E depende muito. E há mulheres com 35 que têm uma insuficiência ovárica grande. Ou seja, a idade não é tudo. A idade diz-nos muito, mas não é tudo, sim. Por isso é que eu digo, mais uma vez, temos que olhar para cada pessoa de forma muito personalizada. Tu podias receber uma mulher de 45 anos, olhar para a sua química Depende, e dizer... isso é muito complexo. E dizer, eu acho que esta mulher consegue engravidar? Não, eu nunca digo isso. Não diz a ela, mas tu pensas para ti, para dentro. Ou seja... Eu não posso dizer isso, Miguel. Não, mas pensa o que eu quero dizer, assim, eu acho que ela vai conseguir, apesar de ter 45 anos, eu acho que há aqui alguns indicadores que me dão uma probabilidade grande de ela engravidar. Depende da mulher que eu tenho à frente, depende do objetivo do casal. Eu nunca tomo uma decisão sozinha. Nunca. E, portanto, depende também daquilo que o casal quiser. Não é? Mas se o casal já possível? fez... É possível? É possível uma pessoa engravidar aos 45, claro que é possível, não é? Temos vários casos a acontecer, claro que é possível. Principalmente se já tiver filhos previamente, não é? Aí aumenta logo a probabilidade. Se for um primeiro filho depois dos 45, para além de ser perigoso, não é? Porque acarreta muitos riscos, mas nunca digo impossível e nunca digo sempre, ok? Claro, e o lógico. nosso foco é sempre Tanto é que é um milagre. a saúde. Tanto que muitos casais que mesmo que não consigam engravidar dizem sempre, pelo menos estou mais saudável. Dizem sempre isto e sinto muito melhor, tenho mais energia, tenho mais qualidade de vida. Porque efetivamente o que nós prometemos é mais saúde. Nunca podemos prometer uma gravidez. Nem nunca dizemos, olha, isto é impossível. Nunca dizemos que é impossível. Quando estás a falar perigoso, eu vejo uma cena que é... Quando vou ver a probabilidade de nascer bebés com alguns problemas genéticos, por exemplo, de uma mulher de 20 anos para uma mulher de 40 anos, a diferença é astronómica em termos probabilísticos. Ou seja, eu fiquei assustado quando vi. Eu quando descobri que, se não me engano, por exemplo, a possibilidade de teres um filho com trissomia 21 era tipo 1000 vezes mais provável uma mulher de 40 anos ter do que uma mulher de 20. Eu não percebo porquê. Tem muito a ver com, digamos assim, a reserva ovárica, a qualidade da ovulação, a foliculogênese. Sabemos que uma mulher de 20 é muito melhor, tudo é mais eficaz, mas estamos a não falar é? da cena genética, tipo, é estranha, não é? Tipo, é o que eu quero dizer. Mas tem tudo a ver. E os num conjunto erros, de doenças é... os erros mas não que é tipo, eu acontecem. pensava assim, quando fui checar isto, sou sincera, eu fiquei assustado, porque assim, eu pensei assim, ora bem, nós vamos checar e vou ver que é tipo 40%, 50%, até 100%. Eu nunca pensei que era tipo 100 vezes mais. Sabes o que eu quero dizer? Sim. É assustador. Ou seja, não é assustador porque é 100 vezes mais, apesar da probabilidade de ser baixa. Mas acho que, se não me engano, uma mulher de 40 anos é 1% a possibilidade de ter um filho com trissomia 21. Sim, Já é significativo. não é nada de assustador, não é? Mas é significativo. Se for 0,01% é muito melhor, certo? Certo. Apesar de eu ter um primo com isso, e até gosto dele bué, e acho que é bué difícil ter uma pessoa na família assim, no bom sentido. Ou seja, eu acho que uma coisa gira é... Eu, por exemplo, sou grande fã dos deficientes. Porque eu acho que... Eu sou deficiente também. Eu nasci deficiente. Uma alteração. Não nasci mesmo deficiente. Nasci cego de um olho. Nasci deficiente, não é? Ou seja, é uma deficiência. Se é cego, não é? Não. Acho que é uma palavra muito forte. Não é? Eu acho que não. Acho que é de uma deficiência. Ou seja, o que é que seria normal? Nascer com 2 olhos, a ver? Se nasces com um olho, não és deficiente? Tens uma limitação. Não consegues ver de um olho. Não é? Sim, como queiras chamar, mas acho que é mais... Eu gosto de me chamar deficiente. E então, o que é que eu sinto? Eu sinto que... eu acho que, por exemplo, mesmo essas pessoas com trissomia 21, que agora são todas... praticamente todas são abortadas, e mesmo há pouca regulação,
Ou seja, acho que se pode abortar até o fim de termo, não sei como é que é em Até às Portugal. 24 semanas. Até 24 semanas. Mais ou menos. Se sim, for mas deficiente, não é? Sim. Ok, há sítios onde pode ser sem termo até ao fim. Países. Mas eu acho que essas pessoas tornam as outras pessoas melhores. É o que eu acho. Sou Sim, sincero. Miguel, eu na minha vida, não sei, eu acho que não conheces a minha vida, mas o meu conheço. irmão tem, ou seja, não nasceu com problemas e a minha visão também sobre o aborto nestas circunstâncias mudou também muito, porque eu vivi com um irmão normal, sem qualquer problema, que teve um acidente de carro com o meu pai, no qual, pronto, o meu pai faleceu e ele ficou com limitações graves. E nesse momento ninguém perguntou à minha mãe se queria que ele sobrevivesse ou não, mesmo com deficiência ou não, não é? Portanto, claro que não, e obviamente Mas estou a hoje faz perceber, ou muito seja, sentido, na altura hoje eu percebo assim, ou seja, porque é que se pergunta quando está... está dentro da barriga, não é? Exato. E hoje eu vejo que de facto nós não podemos ser avaliados ou não podemos avaliar alguém pela sua função para a sociedade, porque há outras coisas invisíveis aos olhos que nos fazem mesmo bem. Exatamente. Portanto, o meu irmão de facto tem muitas limitações. A minha mãe deixou de ter vida para ela, passou a dedicar a sua vida a ele, e toda a família passou a rodar um bocadinho à volta dele, e de facto transformou as nossas vidas de todas as dimensões. Tornou-vos pessoas melhores? Sim, eu posso dizer que sim. Pessoas mais atentas ao outro, pessoas mais agradecidas pela vida, pela saúde, e faz-nos diferentes. Para além de que nos uniu muito enquanto família, não é? Nós somos uma família muito unida e tudo isto foi transformador, não é? Acho que nem todas as famílias têm que passar por este sofrimento todo para serem unidas nem nada. Mas a nós, concretamente, nos ajudou muito. Eu não sabia dessa história, não sabia nada, sou sincero. Nem, se calhar... ou seja, eu não investigo a vida das pessoas antes de... Sim, também não é pública, portanto. Exatamente. Ou seja, mas é bonito ouvir isso, porque é o que eu acredito pessoalmente. Traz muita dificuldade, traz muito sofrimento. É. Mas o sofrimento constrói também. É o que eu acho. E os transforma. momentos mais construtores da minha vida, ou mais construtivos, não sei qual é a palavra em português, foram realmente momentos de sofrimento. Eu sei que ninguém quer, não é? E ninguém quer fatalidades desse tipo e que reduz a qualidade de vida das pessoas, mas é o mundo onde vivemos, não é? E eu vejo isso nas famílias. Por exemplo, houve esta situação quando eu fiz aquela campanha do aborto e tal, e houve uma mulher que me enviou, por exemplo, uma mensagem, eu tive que abortar o meu filho e tal, que ele era inviável. Trissomia 13 e tudo é impossível de sobreviver, não é? Uma coisa assim, aquelas trissomias muito básicas dos primeiros coisas, e afetou-me e tal, não sei mais, eu claro, não sei o quê, aquelas coisas. E depois até liguei a um amigo meu que tem um filho que tem um problema grave, não é? E tenho muita confiança para poder fazer esta pergunta, porque é difícil fazer esta pergunta, certo? E eu liguei-lhe e nem lhe peço desculpa, porque nós somos muito ligados, e disse-lhe, porque eu senti que ele ficou uma pessoa melhor, percebes? E eu perguntei-lhe, diz-me uma coisa, se tu soubesses às 8 semanas que o teu filho nascia com estas condições, tu tinhas abortado? Ele disse, não é pensar. Ou seja, e a questão é, percebes a cena? Ou seja, eu acho, Miguel, que nesse cena. Tema eu conheço 2 famílias inspiradoras que vivem perto, pronto, somos muito amigos e que de facto também são completamente inspiradoras. Mas antes disso, ele disse assim, não, eu não abortava porque ele fez a minha família melhor. Pois. Percebes É o testemunho de todas as famílias, sim. Eu conheço 2 famílias que uma delas teve um diagnóstico de trissomia 18, penso eu, e que levou a gravidez até ao final, pronto, com a ajuda do médico, e de facto o bebê faleceu poucas horas depois de nascer, mas a família esteve reunida, os irmãos conheceram o irmão, e eles têm um testemunho fantástico mesmo, que eu acho que se te interessa este tema, não há melhor do que eles para falar sobre esta experiência. E depois conheço outra família que tiveram também com mais de 40 anos um bebê com trissomia 21, que acolheram-na e gostaram tanto e fez tanta diferença na família deles que ficaram comovidos com outra bebê que estava
que pronto, foi abandonada pelos pais e adotaram essa bebê. Portanto, neste momento têm 2 crianças com a mesma idade, com trissomia 21 em casa, porque de facto lhes transformou a vida e ajudou tudo. Claro que com todas as dificuldades também tem um testemunho relacionado com isto incrível. Muito interessante. Porque os outros, quem está de fora, diz sempre que coitadinhos ou não é? Coisas a desvalorizar o que é ser diferente. Que, em muitos casos, nós classificamos a diferença como... se for a diferença a jogar a bola como o Ronaldo, aí ninguém diz nada. Mas se for a diferença onde tens menos proficiência na sociedade e tens menos impacto, consegues ser menos tem produtivo. a ver com isso também, também com o dizes, sofrimento. Mas lá está, eu acho que também tem muito a ver com esta atitude paternalista, não é? Ou seja, se nós podemos resolver o sofrimento logo agora, para que adiar mais, não é? Porque já sabemos que vão sofrer, já sabemos que... E acho que não, que tem que ser dado este poder aos pais, não é? Claro. Eu acho que ele ainda tem esse poder, não é? Sim. Só aborta quem quiser. Sim, mas eu penso que a comunidade médica acaba por ter uma atitude muito paternalista também relativamente a isto, não é? Exato. Ou seja, não é perfeito, vai dar trabalho, pode vir com muitos problemas de saúde, não é? E lá está com esta coisa de não, isto é o melhor, não é? Assumem o que é melhor para a família, logo muito precocemente. Sabes qual era a não minha é? possibilidade de sobreviver se eu não tivesse nascido na altura dos romanos? Cego de um olho, ou seja, eu tenho um olho maior que o outro. Era 0. Ou seja, eu nasci, eles olhavam para mim e zrac! Lá eu ouro. Notava-se muito. Notava-se mais quando era mais pequeno. Ou seja, o que eu quero dizer é, mesmo miúpe, se notassem que tu eras miúpe, na altura dos romanos, pois. Não era fácil. Ou seja, a sociedade cristã teve uma forma diferente de olhar para o outro. Como quando dizes que a vida é intrinsecamente tipo, válida, não é? Não é só porque tem uma função. Como se fosse divina. Sim. Como se fosse... Tu aí tratas a vida de forma diferente. Sim. Se tu dizes, não, isto é tudo material, isto é tudo materialismo, então nós podemos ser muito mais utilitaristas. Que era o que fazíamos, que era o que tu estavas a dizer há bocado, que é, se tu podes terminar com a deficiência na barriga, às 40 semanas ou às 30 semanas em alguns países, porque é que não podes fazer depois? Peter Singer, não é? Que é um filósofo muito conhecido, até diz que até aos 2 anos, enquanto os bebés não desenvolverem consciência, tu podes matá-los. Não é? Seria o mais razoável, ou seja, um raciocínio razoável. Que tu tens uma visão materialista do mundo e não atribuis um valor, digamos, do que é o bem e o mal em relação a este tema, não é? Pronto. Mas nós ainda, quase todos, temos esta cena do bem e do mal entre nós. Nós queremos pagar um bocado a cena, não é? Sim. Mas é uma história super interessante e eu gostava de fazer uns podcasts sobre deficientes. Tens que os convidar. Já tive um deficiente, acho que não se chama deficiente, que ele teve um acidente. Chama-se deficiente depois de teres um acidente ou só quando nasces deficiente? Não, sempre que há uma limitação, não é? Ficas a ser deficiente? Sim. Ok. Eu já tive aqui uma pessoa que tinha uma vida espetacular, altamente produtivo na sociedade, um grande empresário que não se conseguia mexer, era tetraplégico, mas foi o único convidado que eu tive que veio sozinho. Não é verdade? Em mais de 100 convidados, foi o único que chegou aqui sozinho, sem ninguém. Ou seja, conduziu o seu próprio carro, mete-se na cadeira. Como é que ele chama? Desculpa, que eu tenho problemas com os nomes. Foi uma cena espetacular. E ele esteve aqui a explicar tudo, como é que é viver com as limitações e como tens de te adaptar. E como... Depois, eu fico muito chateado quando as outras pessoas dizem que... As outras pessoas é que dizem se a minha vida merece ser vivida ou não. Também já tive uma pessoa invisual, que nasceu invisual aqui, desde o princípio. Ou seja, fico muito... É uma coisa que me perturba quando dizem, por exemplo, tu não mereces viver. Ou os pobres não merecem viver. Vai nascer para quê? Para ser pobre, não sei o que mais. Ou seja, não tem sem condições. Isso aí... arrebenta-me por dentro, sou sincero. Como só os ricos é que pudessem sobreviver. Isso é eugenia, e é uma cena, pronto. Mas nós estamos aqui a desviar um bocado do tema, também não quero falar, mas sabes que isto é um tema que eu gosto de falar, não é? Sim, mas eu acho que é importante também, lá está, de facto está aqui várias variáveis e quem faz isto, eu acho que faz sempre com a base de que está a fazer o bem. Lógico, não é? Eu não estou a dizer que as pessoas querem fazer o mal. Sim. Na maior mas parte das vezes é isto que acontece. Às vezes querer fazer o bem é fazer o mal. Sim. Percebes? É isso que eu estou a dizer. E para mim, a minha visão ética do mundo nem precisa ser religiosa.
para conseguir defender o que eu defendo, não é? Que basicamente o que eu defendo é... nós temos que respeitar os bebés na barriga das mães. Não é só... é para descartar. Desculpem interromper esta missão do guru, mas se não foste abortado, acho que deverias agradecer à tua mãe e oferecer uma destas t-shirts. Poderás encontrar os links na descrição e 100% do valor será doado a instituições que cuidam de bebés e de grávidas. Let's go! Portanto, eu diria assim que eu queria fazer algumas perguntas aqui do termos emocional, que eu acho que deves lidar muito com isto. Que Vamos ver. Eu acho que sim, porque tu parece uma pessoa sensível e és uma mulher, e as mulheres são muito mais interessantes. Por isso é que mantém a família a funcionar. A mulher é o ponto principal de uma família. A infertilidade testa o amor de um casal. Isso é muito bonito. Sabes o que eu quero dizer? Ou seja, caralho, Onde é que vais buscar essas frases eu vou ao inspiradoras? chat GPT. Onde é que eu vou? Ao chat GPT, claro que vou. Testa o amor do casal. Eu diria que lá está. É importante perceber que, primeiro que tudo, esta abordagem que nós aprendemos, lá está com este curso do Fertility Care e depois todos os outros que vêm, que também têm por base tudo isto, dão muita importância ao amor conjugal e de como ele deve ser vivido, tanto que nas consultas de seguimento, não tanto comigo, mas com a enfermeira de quem ensina o gráfico, não são consultas puramente técnicas, não ensinam só os dias férteis nem inférteis, não ensinam só o gráfico, preocupam-se muito com o amor conjugal, que é a base de tudo, não é? Porque Mas quando estás a falar de amor, não é sexo, é amor. Exatamente, é amor, sendo que o sexo é muito importante para o amor, não é? Faz parte. Acho que eu até digo que eu não faço sexo, eu faço amor. É uma coisa que eu digo aos meus filhos, e eu fazer sexo, isso, sexo é coisa de pobre, eu faço amor. Muito bom. Portanto, a relação tem que ser sempre muito cuidada, especialmente quando há, digamos assim, porque o amor, digamos assim, lá está o casal, quando tenta engravidar, é um desejo que tem, não é? E pensa que vai ser logo, não é? E, portanto, há muitas outras dimensões que podem ficar mais fragilizadas, não é? Mas tu vês, por exemplo, aquelas cenas, desculpa interromper, de eu não consigo engravidar e depois o casal até se separa por causa dessa situação. Acontece coisas assim desse Acontece, claro que sim, acontece. Mas acontece. Não sei as percentagens, não sei. Já vi a perguntar Não sei. mas não precisas de saber isso. Claro que é difícil classificar isso. Sei Mas que tem um impacto negativo para o casal e que o casal precisa de estar muito fortalecido noutras dimensões também, não é? E precisa de ganhar um bocadinho foco. Ou seja, é uma machadada na relação? É difícil para a relação, claro que sim, é um projeto de vida em comum, não é? É um desejo dos dois, não é? É como se o ato conjugal deles não fosse completo, não é? não tivesse frutos, digamos assim, e por isso também ao longo das consultas tentamos ajudar os casais a perceber que o amor deles é o mais importante e que podem dar outros frutos também. Portanto, ajudá-los também noutras dimensões a descobrirem a razão por estarem juntos, não se esquecerem porque é que estão juntos, não é? Não estão juntos só para ter filhos, não é? Estão juntos porque se amam Eu e sei, porque mas se eles querem. querem ter filhos, não é? E depois eles pensam logo, vamos adotar, certo? Sim, muitas pessoas pensam. há muitos casais que pensam. E depois é sim. triste, sabes porquê? Não existe bebés para adotar. Eles foram todos mortos antes de se poderem ser adotados. Não existem bebés para adotar. Eu não tenho noção dessa. Mas eu tenho. dimensão. Tu, por exemplo, imagina, para teres a dificuldade do pessoal e para te entristecer um bocadinho, não é? Que é, tu vais ver pessoas, olha, vocês não vão conseguir engravidar, tá? E não há problema, doutor, nós vamos adotar. Eles vão dizer isso, deves ouvir, não é? Se calhar vamos por outro caminho, outros caminhos, ou se calhar tu até dizes, não é? Há outros caminhos, não é? Se preocupem. E lá vão eles tentar adotar. E quando se deparam com a realidade do que é adotar, não há bebés para adotar. Porque eles não sobreviveram. Esta é a realidade. Mas ainda há casais que conseguem. Aliás, tivemos um casal há pouco tempo. Eu posso dizer os números, não tenho problemas. Sim, eu consigo eu dizer não até. tenho os números. Posso contar a história de um casal Conta que ia adotar uns gêmeos, que pronto, já estavam em fim de linha completamente, ela também com 43 ou 4. Abandonaram os tratamentos, eu ajudei-os a preencher os papéis, que eles precisam sempre de alguma justificação médica, etc. E depois conseguiram engravidar naturalmente, imaginam de quê? De gêmeos. Ok. Mas repara, mas eles iam conseguir adotar? Já tinham os bebés, bebés não, eram já mais crescidinhos. Pois, já não deviam é? ter quê? 10 anos? Não, tinham à volta de 2, 3, mais ou menos. Mas eram saudáveis? Sim, e eram Não sei, gêmeos. seriam 2, tens que adotar 2, que a maior parte das pessoas não quer, eu sei, mas eu tenho aqui os números e
E a questão é, os números não falam nessa facilidade. Nem pensar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele mandou-me para aqui. Eu acho que mudei de telemóvel, fiquei sem os números. Estou mudado de telemóvel. Mas era qualquer coisa do tipo... tu tens 1000 candidatos para adotar. E tens 1000 porque depois precisas fazer uma inscrição e a maior parte depois das pessoas já nem faz porque fica tão desiludida. Porque quando lhes apresentam os números, as pessoas já nem têm esperança. E, por exemplo, tu tens em Portugal, se não me engano, 30 bebés saudáveis ou 20 bebés saudáveis com menos de 3 anos para adotar. Tu tens 60 ou 15, uma coisa assim. Tu tens 60 bebés saudáveis, ou seja, que se queres um bebé saudável, não queres ter que lidar com deficiências e coisas assim, tens tipo 70 com menos de 5 anos, não é? E depois, só para muitos poucos, acho que o que existe depois são pai 300, mas depois a maior parte deles têm deficiências, algumas deficiências leves, médias e graves. E mesmo nas deficiências há muito poucos, é outra metade, se não me engano. Ou seja, o que eu digo é, destas pessoas, 1000 pessoas que estão inscritas e que querem adotar, eu suponho que exista pelo menos 10 por cada uma que querem adotar. Portanto, terias 30 bebés saudáveis, que isso é o sonho de toda a gente, não é? Tu queres um bebé saudável. E se calhar queres um bebé da tua raça, não sei se diz raça, a tua etnia, para quando tiveres a tua família estruturada, tu és branco, ele é branco, ele é branco. Tu és preto, ele é preto, não é? Ou seja, também é razoável pedir isso, não é? Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, é razoável também para depois, se calhar, não teres que dizer à criança que foi adotada e coisas assim, porque se ela for branca e os pais são pretos, ela vai dizer porque é que eu sou desta cor e vocês são daquela? É evidente. Pronto, mas, e há pessoas que me perguntam eticamente, Miguel, mas eu devia poder escolher se quero um filho assim ou assim. Eu acho que é legítimo poder escolher o que é que tu queres, não é? No sentido de vais adotar uma criança, vais assumir uma responsabilidade. Mas o que eu quero dizer é a probabilidade, a quantidade de bebés disponíveis para adotar é baixíssima em relação à demanda existente. Okay. E se fores mesmo às associações, eu ligo a uma associação e digo que antes tinha 20, 30 bebés no berço e sabes quantos é que tem? Que foi trazido a semana passada e que se calhar ainda vai conseguir pôr na mãe, não sei o que mais. É uma diferença realmente grande. E, ou seja, realmente o resolver o problema na barriga resolveu o problema da adoção. Já não é preciso orfanatos. Tanto é, conheces algum orfanato assim, sabes o que eu quero dizer? Grande, como havia antigamente? Não há. Não há, porque já não há gente. Ou seja, nós conseguimos resolver isso. Ou seja, o que eu quero te fazer aqui é produzir a decepção para também seres, digamos, não estás a vender ideias, digamos, sem querer. Por norma, nunca sou eu a falar sobre esse assunto. Ok, São sempre então estás eles. descansado. O que eu queria dizer é, imagina que estás a dizer a uma pessoa que vais conseguir adotar uma criança e tudo vai ser resolvido, quando na realidade não é assim que funciona. Não é. É difícil, sim, tínhamos ideia que era difícil, obviamente. Mas não é difícil só pela questão burocrática. Porque a ideia que nós temos é que não é burocrático. Não existe oferta. Não existe bebés. Por isso é o que eu digo. Ainda hoje escrevi no Twitter. Façam bebés, deixam-nos nos bombeiros que o guru resolve. Podem fazer os bebés que quiserem. Metam tudo nos bombeiros. Nós resolvemos essa cena. Mas continuando, mais uma vez estou aqui a meter a cena do... Mas está muito ligado, estás a ver? Está ligado à tua cena. Está muito ligado à tua cena, não é? Portanto, fica aqui a dica sobre este tema. Deixa-me pegar aqui e continuar. Portanto, estavas a falar que é uma coisa triste, não é? Que é as pessoas que têm aquele projeto de vida e depois, não é? Então tem que ser uma relação forte, não é? Sim. Porque o amor é que é importante, não é? Eu concordo com isso tudo. Sim. Mas é muito desafiante e é um sofrimento enorme para o casal. Muito, muito grande. É um sofrimento grande. É. São casais em que têm muitos testes mesmo, à sua firmeza, à sua... tudo. É muito difícil, sim. Normalmente são casais muito sofridos, sim. Chunga esta cena, não é? Ou seja, a infidelidade tem um impacto, se calhar, muito maior do que às vezes nós pensamos, não é? Sim, e vivem muito sozinhos, porque sozinhos neste sofrimento, porque têm vergonha de falar e depois ainda por cima muitas vezes recebem comentários como então, nunca mais têm bebê, já estou na altura, já estou na idade, não é? E não comentam muito, não... são os casais com dificuldade em engravidar e os que perdem bebés também, não é? Porque depois existe também essa área do aborto espontâneo e são casais, muito sozinhos e com muito isso, nem quero imaginar. Ou seja, tu já tens um bebê
e depois já tem, sei lá, alguns meses e... Por norma é sempre, No o mais princípio, comum é eu sei. no início, sim, É, mas, acho não, que mas causa muito sofrimento também. Sim, é uma desilusão muito grande, não é? sim. A vida também é um bocado isto e realmente se calhar o apoio, vocês também conseguem dar um bocadinho de apoio psicológico nessa coisa, não é? Lá está, temos uma psicóloga que trabalha connosco que Para ajudar, não é? que ajuda bastante, sim, Yeah. sim. Os homens como é que lidam com esta cena? Ou seja, isso parece uma coisa mais feminina, não é? Vocês Sim, querem dizer? sim. Eles chegam e estás a ver? Mas mudam logo de ideia quando nós dizemos que a fertilidade, tanto no planeamento familiar natural como na fertilidade, muda logo. Porque nós dizemos a fertilidade pertence a quem? É uma coisa da mulher. Não, ninguém faz bebês sozinho, não é? Portanto, a fertilidade é dos dois. Portanto, os dois têm que mudar de vida, não é? Temos que dar conta da saúde dos dois. Portanto, na nossa abordagem, inclui a saúde do homem também. Não é um apêndice, não. Está incluído também na avaliação, está incluído também em tudo. Yeah. Está bem? Sobre coisas mais práticas, diz-me, o que é que achas que danifica mais a fertilidade hoje em dia? Se pudesse escolher uma Sim. coisa, o que é que escolhias? Posso dizer que, lá está, esta coisa de ser multifatorial é fundamental. Lógico. Portanto, é muito difícil haver apenas um problema, a não ser que seja assim um bloqueio das trompas, uma coisa assim Sim. muito visível. É muito difícil haver uma coisa só que causa dificuldade em engravidar. Ponto número 1. Mas qual é a coisa Agora, que achas que prejudica mais a maior parte das mulheres? Então, o que temos visto e o que os estudos também têm mostrado é efetivamente as infecções sexualmente transmissíveis. Têm sido alguns micro-organismos que muitas vezes são totalmente assintomáticos e que causam um dano, de facto, na fertilidade importante. Nomeadamente conheço causam essa cena. endometrite crónica, que é o endométrio, portanto, a camada que reveste internamente o útero, está inflamado cronicamente, não é? Depois há Tem lá um pronto. vírus ou uma bactéria? Pronto, talvez. causam, portanto, de facto, vários danos, até a nível dos espermatozoides, etc. E, portanto, temos visto, efetivamente, isto a aumentar drasticamente, não é? Curioso. Diz-me uma coisa, como é que se apanham essas doenças? Então, sexualmente transmissíveis. Então a única forma de apanhar é fazendo sexo. Sim. Ok. Sim. Ok. Eu sei, mas tenho que fazer esta pergunta, não é? Sabes que eu sei, não é? Mas eu tenho que fazê-la. Porque então significa que então, como o nosso estilo de vida hoje é diferente de como era há 50 ou 60 anos atrás, e hoje, se calhar, uma mulher durante a sua vida teve muitos mais parceiros, e os homens também têm muito mais parceiros e parceiras do que teriam antes, não é? Então significa que aumenta exponencialmente a probabilidade de ter uma doença infecciosa, uma doença sexualmente transmissível e transmissível, Sim. transmissível, e, portanto, pode ter impacto nesta questão da fertilidade, que foi o que tu disseste que é o que tem mais. Não estou a dizer Não, que é o que tem mais. não. Eu estou agora aquilo que É o que parece tem- que mais se nota, Isso, não é? é isso mesmo. Pronto. É isso. Muito bem. A vários níveis, não é? Interesting. Pronto, daí, Miguel, eu dizer-te mais uma vez que a nossa aposta tem que ser na juventude, não é? Temos que aqui o autoconhecimento, Exato. a literacia menstrual, não é? A literacia para a saúde, ajuda as jovens a estarem mais protegidas também, não é? O adiar o início da vida sexual, o perceber que ela interessa, tem imenso valor, a educação para a sexualidade. E por acaso agora, espero que ela não se importe, mas vou citar aqui a enfermeira Vanessa Machado, que é atualmente em Portugal quem está mais nesta área, vai às escolas, vai falar muito sobre a educação para a sexualidade, sem tabus completamente, e que começa as suas apresentações a dizer assim: eu, durante esta aula vou-vos dizer qual é que é o melhor sexo de sempre. É extraordinário, porque no final concluem todos, não é só ela, que o melhor sexo de sempre é um sexo totalmente livre, onde há uma entrega total, sem medos, sem medo de engravidar, sem medo de ter doenças, sem medos. Portanto, é um sexo realmente contextualizado, não é? Em que tem que ser uma entrega verdadeira. Não é sexo, é amor. Pronto, mas temos que falar a linguagem dos jovens, não é? Não, mas estás a perceber o contexto, sim, a diferença sim, é que eu digo, completamente. o que é sexo e o que é amor. Sim, sim, não é só uma coisa mecânica, não é? É uma entrega, não é? Tanto que o sexo é muito, ou o amor neste caso, consoante quer se chamar, consoante o seu estado, é muito espiritual e psicológico. Tem essas dimensões todas, sim. E são muito profundas. Ela Sim, não é sim. material. Sim, não é? sim, é verdade. E eu digo isso muitas vezes, uso aquele exemplo de que se eu te dar, por exemplo, um murro, é muito diferente de eu te violar. Sim. Porquê? Porque o sexo é
qualquer coisa de metafísico. É um momento de uma intimidade, é uma cena completamente diferente. Está escrito dentro de nós, é muito estranho, não é? Sim. É muito estranho, muito bonito até. Portanto, eu gostei muito desta resposta, vai ficar na minha base de dados espetacular, não estava à espera, não sabia. Qual resposta? A resposta onde tu disseste que as doenças sexualmente transmissíveis podem ser o fenómeno que tem mais impacto atualmente. Tem muito impacto, estás sim. a ver? Sim. Essa tua opinião é muito interessante. Portanto, o que é que tu dirias que seria os mitos mais comuns quando os casais chegam e... Ou seja, não é nada assim. Ou seja, qual é a coisa que tu ouves mais... muita gente se vai identificar com isto é importante para a audiência, não é? Que é, eu vou chegar e vou ter uma ideia que é completamente diferente do que é na realidade. Qual é que achas o erro cognitivo mais comum nos teus pacientes? Sim, eu acho que assim o principal é reduzirem a fertilidade aos gametas. A fertilidade muitas vezes é a manifestação, não é um diagnóstico definitivo, Isso. é uma manifestação de que algo não está bem com a saúde, e a fertilidade é um sintoma, não é? A infertilidade é um sintoma. Ou seja, eles analisam portanto, os gametas e tiram as suas conclusões a partir única e portanto, exclusivamente daí. Esse é o erro filosófico, digamos, sim, é o erro, porque erro no sentido de que de raciocínio. de raciocínio, e também tem a ver com a base de formação, não é? Isso. Eu aprendi efetivamente de que a fertilidade, para a avaliação da fertilidade completa, digamos assim, temos que olhar para mais coisas, não é? Não é só uma coisa da área, digamos assim, só da ginecologia, não, engloba muitas outras, uma equipa multidisciplinar que avalia aquele casal como um todo, ok? E que, portanto, aqui o que nós fazemos é efetivamente avaliar cada uma destas dimensões que falei no início e aumentar a probabilidade de engravidar. E sermos consistentes neste tratamento, em que cada ciclo queremos que esteja cada vez mais otimizado e aumentar a gravidade em E probabilidade. os casais, o erro que fazem mais é pensar que é só única e exclusivamente Sim. aquela cena dos óvulos Sim. estão em condições. Sim. Depois há aqui outro fator que é o tempo também, que acaba, digamos assim, acaba por ser, digo sempre, o nosso grande efeito adverso, ou o nosso grande problema é o tempo, mas também pensar que, segundo esta lógica de que a fertilidade é uma manifestação de saúde, em que se há um problema crónico de saúde, não vamos poder querer também uma resolução rápida. Temos que também deixar o corpo reagir aos tratamentos e fazer com que cure. Também o tratamento é crónico, portanto, para uma doença crónica tem que haver um tratamento crónico que dure tempo e, portanto, só vamos ver resultados também mais tarde. Eu percebo Ok. exatamente, às vezes estou-me a rir porque às vezes as pessoas dizem, quero emagrecer, não sei o que mais, e eu, ok, vais emagrecer, imagina 3 quilos por mês só. E eu, tu demoraste anos a engordar e agora queres emagrecer em 15 dias? Ou seja, se demoras anos a produzir doença, também tem que demorar algum tempo a curar a doença, é isso que estás a dizer, Sim, não é? é isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Tenho que te fazer uma pergunta. Eu tive aqui uma pessoa no podcast, e desculpa lá falar outra vez neste tema, mas tu és uma pessoa forte, que eu já vi. Mas tenho que fazer esta pergunta porque tive aqui uma menina que tinha feito um aborto e depois ela estava com dúvidas. Ela, será que eu vou conseguir engravidar a seguir? Agora que eu quero engravidar? Pode reduzir a probabilidade, pode causar algum problema fazer um aborto e depois perderes a fertilidade por teres feito, ou diminuir a possibilidade de seres fértil por causa de um aborto? Depende muito, pronto. Principalmente quanto mais instrumentalizado for o aborto, não é? Mais probabilidade de poder ter complicações relacionadas com isso, do ponto de vista anatómico, não é? Pode ter, e nesse sentido, sim, não é? Ok. Mas não conheço mais nada, digamos assim. Ok. Não conheço assim mais nada fisicamente. Não sei, mas claro que terá outros danos que nós ainda não conseguimos contabilizar. Nem que seja não é? dano psicológico também. Sim, sim. Não é? De pensar, Acho que é sempre uma coisa que nunca se esquece. O stress, não é? Nunca se esquece. Eu falava hoje sobre essa questão, que é a minha mãe teve uma gravidez ectópica, não é? Não sei que vai até aos 3 meses, eu não sei se é uma coisa assim. Não sei se estou a dizer correto. Sim, gravidez ectópica é uma gravidez fora, portanto, da cavidade uterina, não é? Que é acaba por ser uma emergência médica porque é perigoso, não é? Muito perigoso. Sim. Ela teve isso e ela estava-me a dizer que quando olha para a vida dela, ela pensa no primeiro filho, no segundo filho e no terceiro filho. E nós só somos 2. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Mas é estranho que, assim, eu digo, mas para, uma gravidez ectópica, tu não podias fazer nada, ou seja, ias morrer, não sei o que mais, mas é essa cena psicológica. Sim, tem um peso, peso muito grande, sim. E uma das minhas melhores amigas é psiquiatra
E ela cada vez mais tem pacientes, e lá está, porque também atende muitas mulheres nossas e está muito relacionada aqui com a saúde menstrual e a saúde da grávida. Isso. E cada vez mais, e ela dá até palestras muito boas sobre, efetivamente, a necessidade de ajudar estas mulheres e estes casais a fazerem o luto, não é? Porque há necessidades, as mulheres têm diferentes necessidades sempre, mas é sempre importante perguntar e saber. Eu acho que se desvaloriza um bocadinho. Era só um conjunto de células, era só... Não, era todo um investimento que estava ali, era uma vida humana que já e é importante, em algumas mulheres é muito importante haver também este luto, não é? Esta ajuda, e esta minha amiga recebe muitas mulheres que precisam desta ajuda e que vêm desenvolver depois muitas outras situações a nível emocional e psicológico que precisam de ser trabalhadas precisamente porque não se pode negligenciar, e tem que ser atenção. Pronto, é isso. Interessante. Tu achas que o momento que vemos agora das redes sociais e a informação que rola nas redes sociais, não sei se tu usas as redes sociais, algumas, sim, toda a gente tem redes sociais. sim. Tu achas que nestes temas elas prejudicam mais ou ajudam mais em termos de dar formação, de ajudar? Em termos de dar formação, eu acho que tem ajudado, pronto, apesar de que há muita desinformação também, não é? E aí é preciso ter cuidado, pronto. Mas, na maior parte das vezes, pelo menos daquilo que eu vejo, são tudo bons ensinamentos, não é? Alimenta-te melhor, come melhor, faz exercício físico. Por outro lado, nós temos que sempre ver, e eu já tenho percebido que há sempre dois tipos de pessoas, não é? Há pessoas que o conhecimento dá poder e dá força e dá confiança e, portanto, gostam de estar muito informadas. Depois há outras em que ficam super nervosas, angustiadas, não é? Há pessoas que já vêm ter connosco, ainda nem tentam atentar, mas têm já medo de serem inférteis, não é? Porque lá está, por este excesso também de dizer... a partir dos 35 anos é horrível e não vais conseguir. E, portanto... há também que ter muito cuidado com isto, não é? Porque às vezes a informação a mais e demasiado fatalista, digamos assim, pode também causar ansiedade. Não é difícil gerir essas emoções, não é? Sim. Agora, o que eu tenho pena, efetivamente, é de ver poucos profissionais de saúde ainda dedicados a este tema da saúde menstrual, não é? Como uma coisa, e mesmo o ciclo menstrual, o ensino do ciclo. Curioso isso. Quantas pessoas são em Portugal? Tens ideia? Portanto, no geral, eu conheço as do Fertility Care, que têm a mesma formação que eu tenho. Ou seja, pessoas que se interessam por esta saúde geral da mulher, da fertilidade, eu sei que mais. Não aquela parte da obstetrícia. Sim. Mas esta cena de... Não, vamos equilibrar o organismo, vamos alimentar... Isso aqui, tu achas que há quantos profissionais nesta área? Acho que há muitos mais do que eu conheço, não é? Acho que do ponto de vista formal, sabes que eu gosto de digamos números. assim, sim, eu sei. Assim, do ponto de vista formal, com formação, neste método, nesta metodologia que eu aprendi, digamos assim, somos cerca de 12, 15. Portanto, então a informação... Isso é muita pouca gente, não é? Mas tenho a certeza que existem muitos outros profissionais de saúde que têm outras formações que eu não conheço e que também lidam desta forma, não é? Okay. Agora, dentro do meu núcleo, não é? Daquilo que eu sei e daquilo que pronto, e porque também discutimos casos juntas, referenciamos umas para as outras, não é? Somos nós, sim. Tu, por exemplo, acho que tinha lógica se eu fosse uma mulher que está a pensar em engravidar, mas ainda não resolvi todas as questões da minha vida, já começar a tratar da fertilidade com um profissional antes mesmo de estar em condições para engravidar? Digamos, condições, estás a perceber? Sei lá. Eu costumo dizer que acho que deve-se sempre começar, pelo menos, a aprender o seu ciclo. Estar atento à sua saúde, a ver quais é que são os indicadores de saúde que podem estar menos bem e que aí convém mesmo nós vermos, não é? Há um indicador muito importante que previne, digamos assim, que é um indicador de risco, até para perda gestacional precoce, que nós sabemos que existe esse risco até antes dele existir, que é uma fase pós-ovulatória muito curta. Pronto, se tivesse aqui o gráfico mostrava, porque é muito visível, ou seja, depois da ovulação... Ou seja, tu tens a ovulação e depois aparece logo o período. Exatamente. Okay. Aí significa que há uma insuficiência grande dessa fase pós-ovulatória em aguentar, digamos assim, o endométrio, uma gravidez, por disfunções várias, não é? Depois depende. E o corpo faz a descarga rápida. Pronto, e aí nós só sabemos efetivamente se a mulher estiver a fazer o grávida. E como esse indicador de risco, que é muito visual, existem muitos outros, não é? O tipo de hemorragia, a qualidade do muco. Portanto, aí a mulher já pode
perfeitamente até enquanto solteira, e eu diria até jovem, lá está, para se conhecerem melhor, saberem melhor como é que funcionam, começarem o mais cedo possível. E depois, claro, assim que pensarem em engravidar, devem fazer uma consulta pré-concepcional, não é? Para avaliar toda a restante saúde. Mas a primeira coisa é mesmo começarem a fazer este seguimento de gráfico e aprenderem a registrar. É uma informação que é difícil no início, porque é de facto aprender uma nova linguagem, é muito giro, é muito divertido, mas é aprender uma nova linguagem, é difícil no início, mas fica para o resto da vida. Sim, é uma informação realmente útil. Sim. Não é? Eu acho que sim, portanto, essa recomendação é espetacular. Tatiana, muito obrigado por partilhares a tua informação e a tua ideia e a forma como tratas estes casais e estas mulheres, não é? E só desejo que continues a tornar as pessoas mais férteis para termos mais bebés. Muito bom. Foi um prazer ter-te aqui. Tá bom? Obrigada pelo convite, Miguel. Obrigada. Isto é o Quinto Império CDK.